Boa noite a todos. O meu nome é Pedro Paulo. Eu fui encarregado pela direção para conversar com vocês na noite de hoje. Recebemos o pedido para que o celular seja desligado ou mantido no silencioso. E vamos procurar relaxar um pouco, para que a próxima hora possa ser mais produtiva para todos nós. E, diferente das outras pessoas que falam aqui, eu costumo fazer, não uma oração, mas convidar as pessoas a que cada um faça ao seu espírito protetor, a Deus, enfim, a quem ela recorre no dia a dia, o seu pedido pessoal. Porque cada um sabe aonde o calo está mais apertado. Então, em silêncio, algum tempinho para vocês, e depois a gente começa o assunto da noite de hoje. Bem, creio que já deu tempo de cada um fazer a sua queixa e pedir o seu socorro. O nosso assunto da noite não é dos mais agradáveis, já que nós teremos que conversar a respeito daquele dia que todos nós um dia teremos que enfrentar. O dia da nossa passagem para o outro lado. Ou, como dizem alguns, fazer a grande viagem. Para outros, subir aos céus. Enfim, o nosso dia final. Final do ponto de vista físico. O Evangelho de Chico Xavier é um livreto escrito por um dentista que participava dos trabalhos do Chico Xavier, ou da comunidade onde o Chico Xavier atuava. Trata-se de um livro não de páginas psicografadas, mas sim conversa que o Chico Xavier tinha com o seu pessoal, com aqueles que o ajudavam, contava história de casos que ele tinha atendido, enfim. É o meu livro de cabeceira. Quando a minha preocupação começa a ficar um pouquinho mais acesa, é o livro que eu costumo recorrer, porque eu sei que nele eu vou encontrar uma cadeira para sentar, pelo menos. É um livro que a gente tem na biblioteca, para os curiosos, para aqueles que quiserem adquirir, tem na livraria. E se a minha sugestão servir para alguma coisa, quando tiver uma preocupação, tenta dar uma olhadinha no livro do Chico Xavier. Esse é um texto dele. No futuro, os homens cogitarão de se prepararem em bases de educação raciocinada sobre o que lhes acontecerá depois da morte. E da morte no plano físico.
Porque, efetivamente, ninguém vai morrer no sentido de desaparecer. Curioso é o seguinte, os livros da codificação espírita de Kardec têm mais de 150 anos. E, à medida que o tempo vai passando, pelas descobertas que a ciência apresenta, pelos comentários, pelos caminhos por onde ela anda, se a gente fizer um comparativo, a gente percebe que a doutrina espírita tem razão em afirmar que a fé raciocinada que ela prega é aquela capaz de enfrentar a realidade em qualquer tempo e qualquer situação. A hora que a doutrina espírita perceber que ela andou no caminho errado, ficar comprovado isso, ela está disposta também a mudar de direção. Mas até agora a gente não conseguiu ver direito esse ponto onde a gente possa promover alguma mudança. Está aí a nossa conversa de hoje. A vida além da matéria, a transição que a gente faz e a continuidade lá do outro lado. Como é que a doutrina espírita vê isso e por onde que anda a ciência em paralelo sobre esse assunto? Primeiro, uma historinha na área da ciência. A história da anatomia, que ela se estende desde os exames em cadáveres de vítimas de sacrifícios do Antigo Egito, até as análises mais sofisticadas que são feitas hoje. E durante esse princípio da anatomia, que data do século IV a.C., ou seja, há cerca de 2.500 anos, começou a nascer a ciência da anatomia para a medicina. E a gente encontra histórias registradas, como diria o caipira, de deixar o cabelo em pé. As mulheres provavelmente já ouviram falar em gestação ectópica, quer dizer, fora de posição. Sabiam vocês que houve um tempo no princípio do entendimento da gravidez, quando a mulher tinha uma gravidez ectópica, era tido como se ela estivesse possuída pelo demônio. E ela não conseguia entrar num trabalho de parto direito. O que faziam com essas mulheres? Amarravam as mulheres e davam-lhe uma surra para expulsar os demônios. E a anatomia também andou fazendo coisas que a gente não imagina hoje em dia. Existem alguns tipos de fraturas, por exemplo, que o pessoal pegava o esqueleto e jogava na parede para ver onde é que quebrava e como é que quebrava. Então, e essa anatomia vem até hoje. Hoje, com a tecnologia que se tem, dá para ir a fundo na anatomia e saber quantos centímetros tem de veia, de artéria, de nervo, enfim, de músculo, com particularidade. Então, todos os seres humanos seriam iguais para a anatomia da ciência. Mas, com os detalhes mais sofisticados ainda agora, está se percebendo que não. Cada indivíduo tem a sua anatomia quase que particular.
O nervo que devia passar por aqui passa por outro lugar, a veia não tem o mesmo tamanho. Enfim. E por que eu conto essa história para vocês? A gente está comprovando aquilo que a doutrina espírita nos ensinou desde o seu princípio, que fomos criados como espíritos simples e ignorantes, com caminho à perfeição e únicos. Nós somos semelhantes, mas iguais, não. A ciência contando para a gente, ou chegando à conclusão, que nós já estamos sabendo há mais de 150 anos, através da doutrina espírita. Não é para trás que se anda, Pedro Paulo, é para frente. Perturbação. Nós vamos falar muito sobre perturbação o tempo todo. E eu costumo dizer, a riqueza da língua portuguesa. Vamos ver com quantas maneiras vocês podem ficar perturbados. Ato ou efeito de perturbar, alteração de ordem, agitação, confusão, tumulto, desassossego, transtorno, abalo, perda de controle ou equilíbrio, tontura. Então, qualquer dessas coisas que vocês sintam ou experimentem, vocês estão perturbados. Para a ciência, é só um desarranjo de uma função orgânica, material, ou psíquica. Na psíquica, complica um pouco. A perturbação orgânica é fácil de classificar, de organizar, de definir. A psíquica implica em problema de sistema nervoso central e começa a escapar ao conhecimento da ciência. Esse meu microfone está me incomodando. Origem da palavra perturbação, latim, perturbationem. Vamos voltar ao Espiritismo. Devendo a matéria, quer dizer, a parte física, ser o objeto de trabalho do espírito para desenvolvimento das suas faculdades. Quer dizer, o espírito precisa da matéria para desenvolver as suas faculdades. Era necessário que ele pudesse atuar sobre a matéria e, por isso, veio habitá-la. Então, o espírito criado simples e ignorante vai precisar da matéria para percorrer a sua escala de aperfeiçoamento até chegar à perfeição. E devendo ser a matéria esse instrumento e, ao mesmo tempo, o objetivo do espírito de trabalho, Deus, em lugar de ligar o espírito à matéria bruta, ou à pedra rígida, como diz o texto, criou para seu uso, para uso do espírito, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da vontade do espírito e se prestar a todos os seus movimentos. Mas será que ele fez isso só com a espécie humana? Ou será que ela está em toda forma de vida? E eu costumo perguntar, quem é que não tem uma história de um cachorro que faz coisas que não pode ser só instinto? Ou de um gato? Ou até de um passarinho, um papagaio? Então, de novo, a gente se afunda na doutrina espírita, no conceito de um ser superior e que deu essa capacidade a todos, não só à espécie humana.
nós somos tidos como o ser inteligente e o resto da criação como ainda só portadores de instintos. Mas vamos ficar na espécie humana. Concepção. Na biologia e na medicina, a concepção está intrinsecamente relacionada ao início de uma nova vida. Eu costumo dizer que esse assunto, hoje a gente pode conversar mais abertamente. No nosso tempo de colégio, era um assunto restrito, muito acadêmico. Você conversava na sala de aula, perguntava com respeito ao professor, mas lá fora você nem discutia o que seria isso, não? Trata-se do processo de fertilização, onde o óvulo e o espermatozoide se unem, formando o zigoto, que irá se desenvolver até se transformar em um embrião. Mas para que uma aula de biologia dentro de uma conversa espírita? Se tem alguém da área do direito, há de concordar comigo, e acredito que todos vocês sabem, que durante uma gestação ou uma gravidez, existe um período dessa gravidez em que o aborto é legal. São acho que 60 dias. Eu não sei exatamente qual é o tempo, mas tem um tempo em que essa gestação, essa concepção, não é considerada vida. Então, o aborto torna-se legal. Como é que a doutrina espírita vê isso? E por que daí a doutrina espírita é contra o aborto? Porque para a doutrina espírita, questão do Livro dos Espíritos 344, a união entre o espírito e a matéria tem início no momento da concepção. Então, para nós, da doutrina espírita, a vida não começa depois de algum tempo. Ela começa no momento da concepção. E daí, a vida há que ser respeitada a partir daqui. Então, a nossa posição é contra o aborto. De novo, a ciência de um lado e a doutrina espírita em paralelo. É quando o espírito, a concepção, destinado àquela experiência, se liga ao embrião por laço fluídico através do perispírito, corpo sutil que serve de ponte entre o espírito e a matéria. E com outro detalhe, fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é preso pelo laço fluídico, que o liga ao germe, a perturbação se apodera dele. Essa perturbação cresce à medida que o laço se aperta e, nos últimos momentos, o espírito perde toda a sua consciência, ou a consciência de si mesmo, de sorte que ele nunca é testemunha do seu nascimento. Paramos de novo para pensar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Se a gente lembrar da classificação pedagógica dos mundos que existem, do mundo primitivo, de provas e expiações, que é onde todos nós estamos, dos de regeneração, ditosos, divinos, havemos de convir que todos nós aqui já superamos pelo menos uma fase, o do mundo primitivo. No mundo primitivo, o que imperava? O instinto. Então, sabe lá o que a gente fazia?
quando era só instinto que prevalecia. Estamos agora neste mundo de provas e expiações. Então, aquele que renasce ainda traz um progresso que fez lá no mundo primitivo, ou uma, não vamos chamar de progresso, vamos chamar de evolução. Então, ele não pode acordar numa nova vida lembrando disso, senão ia ficar complicado. Então, daí a perturbação e ele ficar inconsciente durante o nascimento. No momento que a criança respira, o espírito começa a recobrar aquelas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se completam, se consolidam os órgãos que vai formar esse novo indivíduo e que deve servir para a manifestação desse novo espírito, ou esse novo ser. Então, vamos voltar aqui. Perdeu a consciência, ou ficou inconsciente durante o nascimento. Nasceu. Agora ele vai recobrar as suas faculdades e se desenvolver à medida que se formam os órgãos. De novo, a gente encontra na doutrina espírita uma explicação pedagógica mais razoável. Ela nos ensina, a doutrina, que as crianças, até uma determinada idade, em torno entre 7, 8, talvez 9 anos, é comum a criança ter, inclusive, amigos invisíveis. Quer dizer, está lá brincando sozinha, pergunta para ela, está brincando com alguém. E a gente deixa passar, deixa brincar, porque mesmo assim não incomoda menos, né? Não está fazendo nada errado, então... E vai mais ou menos até essa idade. Então, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu tenho dois filhos adotivos, por sinal, e tenho um neto. Eu costumo dizer que eu sou paulista, em São Paulo eu diria que é o meu neto torto, mas é meu neto. E um dia qualquer eu estava no quarto, mexendo com o computador, e esse meu neto, numa cama atrás, com 2 anos e meio. E não me chamava de avô, ele me chamava pelo nome, Pedro. Porque isso é outra coisa que a gente tem hábito. Em casa, eu não chamo minha mulher de mãe, eu chamo minha mulher pelo nome, ou chamava. Não está mais por aqui. E ela, naturalmente, me chamava pelo nome de Pedro. Então, eu estou lá mexendo no computador, de repente, o tal do Dudu, o Eduardo, vira e fala assim, Pedro, quando eu era grande, tinha outra família, eu ajudei você. Digo, legal, Dudu, muito obrigado. Não falei mais nada, não ouvi mais nada, ficou só nisso. Então, esta fase, até os 8 anos, você está dando informação para um ser que está nesta encarnação, informação nova, não? E ele tem com ele as informações que já havia adquirido. As novas vão se acumulando nesse período de 8 anos, quando esse espírito recobra a consciência do seu passado, digamos, de outras encarnações. E se vê numa perturbação, porque eu era assim, o que é isso que estão me dando agora? Eu costumo dizer que o que ele faz? Ele pega as informações que ele tinha, mais a informação desse período de mais ou menos 8 anos, bota dentro de um liquidificador, que vai ficar algum tempo girando e misturando tudo isso. E lá entre os seus 12, 13, 15 anos, aparece o novo indivíduo, não? Que a gente conhece como adolescente, ou, às vezes, mais aborrecente do que adolescente. E a gente olha para
aquele indivíduo dentro de casa, mas o que é isso? Eu não fui eu que fiz isso aí? Não, não é possível. Então, é uma diferença entre a maneira que a ciência vê o que acontece no mundo material e o caminho que nos ensina a doutrina espírita. E assim a gente vai remando pela vida, depois que acordou, que acha que a gente... e vai escolher o que quer ser na vida, etc. E nessa fase que a gente fica remando, você vai encontrar na sociedade aqueles que realmente ajudam a remar, aqueles que deixam o remo quietinho e esperam que os outros remem por eles, e assim a gente vai. Eu costumo dizer, inclusive, que quando a gente chega nessa fase de resolver o que quer ser na vida, a gente faz uma escala e eu quero chegar em determinado ponto. E para chegar nesse determinado ponto, a gente se desvia frequentemente dos princípios da doutrina espírita. Por quê? Para chegar a esse ponto, você se desvia dos princípios da doutrina espírita quando você se aproveita de situações, quando você engana o próximo, quando você comete atos, vamos colocar, reprováveis. Agora, por outro lado, o outro também tem um ponto para chegar. E como a gente está no mesmo nível de sintonia, provas e expiações, ele também vai cometer os mesmos erros que nós cometemos. E há de chegar uma hora em que a gente percebe que ou chegou onde queria e se acomoda, alguns não, querem sempre mais, ou a gente não chega onde queria, mas diz, olha, não dá, cansei, vou ficar por aqui. E quando a gente toma essa atitude, a gente muda de comportamento. Você não precisa mais enganar outro, você não quer mais tentar, não precisa se aproveitar de situações, você muda de comportamento. O outro também vai acontecer a mesma coisa, também vai mudar de comportamento. E quem é que já não se surpreendeu quando olhou para um amigo e disse, pô, esse cara mudou. O que será que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. Ele só descobriu que é ali que ele tem que ficar, não precisa mais incomodar os outros. E depois de remar por algum tempo, por exemplo, eu já estou remando há 84 anos e 6 meses. Já estou chegando no porto. A gente rema até a transição para a volta à casa, o mundo espiritual. E esse desencarne, ou a morte, como é que será que é? Como é que isso acontece? Agora a ciência, não é a doutrina espírita. Assim que morremos materialmente, centenas de genes são ativados no nosso corpo. Morreu clinicamente e os genes começam a funcionar. 2 dias após passarmos para outra dimensão, do ponto de vista físico e espiritual, a nossa fábrica molecular ainda está funcionando a todo vapor. Está aí o trabalho. Cientistas dessa universidade descobriram que após a morte, centenas de genes começam a funcionar. E essa atividade continua, eles já pegaram com até 4 dias. E daí como é que fica? Foram investigar que genes eram esses. E chegaram a que conclusão? Alguns têm relação com o desenvolvimento do feto. Quer dizer,
quando o feto, a gravidez atinge, acho que é o terceiro mês, final do terceiro mês de gravidez, o feto já está completo. Então, a partir do terceiro mês, é só crescer. Então, tem desenvolvimento tem relação com o desenvolvimento do feto e se desligam logo depois do parto. Quer dizer, a criança nasceu, esses genes que produziram o desenvolvimento do feto desligam. Eu disse desligam. Eles não desaparecem ou morrem. Desligaram. Em outras palavras, processo de antes de nascermos e que ficou desligado durante toda a nossa vida. Volta a funcionar assim que morremos. Quer dizer, aquela turma que fez o feto se desenvolver, desligou quando a criança nasceu, e quando você morre, eles voltam a funcionar. Esquisito isso, né? Ou pelo menos curioso. Outro achado, na mesma pesquisa. Entre os genes que são ativados depois de morrermos, alguns têm relação com o câncer. Os cientistas acreditam que essa descoberta pode ser útil na pesquisa médica sobre transplantes, ajudando a evitar que os receptores de órgãos tenham câncer no órgão transplantado. Eu sou da área da saúde, não sou médico, mas eu acho a vida um negócio, o corpo humano, esses dias ainda ouvi de um espírita, a máquina mais sensacional que já pode ter sido inventada. E não será possível inventar outra igual. Então, o câncer, por exemplo, os últimos trabalhos dizem o seguinte, que todo mundo está sujeito ao câncer. O bacana não é quantos anos não é você não ter câncer. O bacana é você ter vivido até agora e não ter tido. A chance existe. Diz que Deus criou nós todos simples e ignorantes, mas iguais no quê? Em tudo que um pode estar sujeito a passar, o vizinho também. Os cientistas, já passou isso aqui, Pedro Paulo. Os cientistas acreditam que muitos desses genes estejam envolvidos, olha só que sensacional, numa operação de ressuscitação. Eles iniciam um processo de cura, e inflamação e cicatrização, que podem deixar o corpo como pronto para que seja religado. Assustador. De qualquer maneira, a descoberta deixa ainda mais vaga a definição de morte. Fica mais claro que morrer é um longo processo. Começa bem antes da data da nossa certidão de óbito e termina bem depois dela. Aí, vamos voltar para o Espiritismo. Quer dizer, realmente, a imortalidade a gente já conquistou. A única vida que a gente tem realmente é a espiritual. Os períodos em que a gente passa em contato com a matéria são efêmeros e variados. Agora, há que trabalhar durante o tempo que a gente está dentro dessa maquininha. E aí a gente volta para a ciência de novo. Os resultados dessas pesquisas apontam que sim, a consciência vai além da morte do cérebro. É o que explica esse psiquiatra, o Dr. Alexander, da Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos autores do livro Ciência da Vida
após a morte. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Dr. Alexandre quando ele esteve em Curitiba, no lançamento do livro dele, para uma palestra na Universidade Federal do Paraná. Esse livro foi editado primeiro fora do Brasil e dedicado ao chamado meio acadêmico. Ele reúne pesquisas dos últimos 150 anos de fatos registrados, a maioria deles, que aconteceram no meio acadêmico, mas que nem todo mundo se incomodou de pesquisar e muito menos teve acesso a essas coisas. Segundo ele, há 4 tipos de evidências ou fenômenos estudados pelos cientistas. A experiência de quase morte, que o Irineu já falou aqui há um tempo atrás, Irineu. As experiências mediúnicas, memórias de vidas passadas e aparições. Para nós, que estamos dentro da doutrina espírita, a experiência mediúnica é corriqueira, digamos. A gente acredita nela piamente e ponto final. A pergunta que fica é, e o católico também é médium? O budista? O evangélico? Será que é? Todos somos. Se a gente acredita na doutrina espírita, na criação de espíritos simples e ignorantes, o título depois de espírita católico é um apelido que a gente recebe. E, claro, cada um tem um grau de mediunidade, por pequeno que seja, mas sempre vai ter. E outros, mais abertamente e declaradamente, um Chico Xavier, por exemplo. O autor explica que para cada evidência há casos que foram analisados e publicados em revistas científicas, com o intuito de tentar entender o porquê delas acontecerem. Está aí o livro desse trio brasileiro. Também tem na nossa biblioteca e na nossa livraria. E voltando para a doutrina espírita, depois da morte, Leon Denis. Escrita em 1897, amplia a concepção da vida, demonstrando que somos seres imortais. Inicia fazendo uma avaliação das crenças e descrenças ao longo dos séculos. Em seguida, faz um estudo mais profundo sobre Deus, o universo, a vida, a morte, a reencarnação e outros. E após uma exposição detalhada do mundo espiritual, finaliza demonstrando que o maior objetivo do espiritismo é a elevação moral do ser humano, dando continuidade à grande obra de Allan Kardec. Quando a gente fala de elevação moral do ser humano, há uma questão na doutrina espírita, eu não vou me lembrar o número, que pergunta qual é a maior oferenda que você pode fazer ao seu Deus, ou esse ser supremo que a gente crê e venera. Ele não pede para você subir no Everest, para você comprar um carro novo, enfim. O único pedido que é, vamos dizer assim, deixar Deus contente, se reconcilia com o seu inimigo. Não precisa mais do que isso. Essa aqui é a opinião de um que não é espírita, a respeito do livro do... Não conheço doutrina mais consoladora, mais reconfortante e mais digna de respeito. O livro do Leon Denis pretende dar a solução científica e racional dos problemas da vida e da morte,
da natureza e do destino do ser humano, e demonstra a existência e a razão das vidas sucessivas. Encheu minha alma de alegria, lendo e relendo o livro, e se as coisas são assim, só posso louvar a providência. Alguém que não tem nada a ver com isso. Vamos falar um pouquinho do plano espiritual. O plano espiritual, segundo a doutrina espírita, é uma dimensão não física que coexiste com o mundo material. Nela, os espíritos habitam de acordo com o seu senso moral e vibracional. Espíritos mais elevados, que cultivaram virtudes como o amor, a caridade e a humildade, durante a vida terrena, encontram-se em ambientes espirituais de paz e harmonia. Esses locais são comumente conhecidos como colônias espirituais. E aqueles que não andaram muito na linha, andaram pisando no tomate por aí, se apegando muito às paixões terrenas, vão para as zonas espirituais mais densas, chamadas de umbrais, onde enfrentarão situações compatíveis com as suas vibrações. Isso não é um castigo, mas parte do que a gente chama processo educativo, a maneira da gente progredir, de autoaperfeiçoamento, que o espírito vai vivenciar depois da morte. Porque a gente comete erros na vida terrena, não corrige aqui muita coisa que podia corrigir, mas lá ele vai tentar corrigir enquanto estiver lá, porque enxerga de outra maneira a sua realidade. Mas o que será que acontece para a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Como nós já dissemos, a única vida realmente nossa é a espiritual. Há teses, inclusive, que dizem por aí que o mundo é uma ilusão. Voltou para o mundo espiritual, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta e que aguarda ou guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. E daqui o que a gente leva? Nada, a não ser a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Gozado, né? A gente não acredita na vida depois da morte, mas quer sair daqui para ir num mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida. Natural, lógico. Quanto mais puro for, melhor compreenderá a futilidade daquilo que está deixando por aqui. Se bem que alguns mandam enterrar até o automóvel junto, né? E é dolorosa essa separação do corpo e da alma? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que às vezes a gente imagina, na verdade é um gozo para o espírito que vê chegar ao fim o que ele chama de exílio. Porque o espírito não gosta da história de estar dentro do corpinho da gente. O negócio dele é estar liberto, mas ele precisa da matéria para o crescimento. E daí tem que também se sujeitar a essa prisão. A morte natural
que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Quantos de vocês viram uma lâmpada de óleo? Eu já tive lá. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo? Imediatamente, bem, não é o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Por isso aquela história das 48 horas, etc. Bacana, aqui a gente vai ver a história do nível de evolução do espírito. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam-se a ver-se logo. Quer dizer, morreu com o melhor amigo da vida dele, junto. Morreu, separou-se. Não era o melhor amigo da vida dele. Estava aqui para acertar alguma coisa com esse amigo. Mas caiu, passou para o outro lado, percebeu a situação vibracional, já se afastou. Olha, presas da perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com o que lhe interessa. Vamos voltar um pouquinho na história dos mundos aqui. Essa classificação todos nós já conhecemos. Primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos e divinos. Bom, mas e o tal do mundo transitório? Há, de fato, como foi dito, mundos que servem de estações, de pontos de repouso aos espíritos errantes. Mundos particularmente destinados aos espíritos errantes. Habitação temporária, campo de descanso de uma demorada erraticidade. Estágio esse sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza do espírito, a que eles possam ter acesso, e onde o bem-estar é maior ou menor. É o tal do umbral. Quem são esses espíritos errantes? No Espiritismo, a expressão espíritos errantes refere-se aos espíritos desencarnados, que ainda não atingiram a perfeição e se encontram transitando no plano espiritual sem ainda ter alcançado a evolução necessária para a paz definitiva. Por isso que aqueles que morrem juntos, cada um vai procurar o seu lugar. E nem sempre assim, esse encontro é rápido desse lugar. O tema é abordado em detalhes por Allan Kardec no Livro dos Espíritos e complementado por obras psicografadas como as de André Luiz, Emmanuel e Leon Denis. A erraticidade é por si só sinal de inferioridade dos espíritos? Não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. Então, desde os menos evoluídos até outros. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Com relação aos que tenham de reencarnar, sim. Errantes. Não são errantes quem? Já chegou lá. Espíritos puros que chegaram à perfeição. Mas não se incomode, um dia a gente também chega. Pode ser que demore, mas
esses se encontram no seu estado definitivo. Vamos descansar um pouco. Benfeitores espirituais habitualmente nos induzem à oração como recurso de melhoria de nossos potenciais orgânicos, mas observam que as necessidades criadas por nós mesmos, desde o tempo de Jesus, atrapalham um pouquinho a gente. É o cuidado que falta, via de regra, que a gente precisaria ter com o nosso próprio corpo. O espírito precisa do corpo para o seu desenvolvimento. E a gente, na maioria das ocasiões, não dá ao corpo o tratamento que ele precisa, não respeita. Pessoas que não respeitam o repouso, aquela que começa a trabalhar, se não terminar o trabalho, ela não vai parar para repousar. Está doendo em tudo quanto é lugar, mas não para de jeito nenhum. Quer terminar o trabalho. Que não respeita o que não devia ingerir, não devia comer, ou a quantidade, enfim. Coisa que a gente sabe de cor e salteado. Então, de vez em quando é bom a gente parar para pensar e fazer a nossa oração pessoal, procurando melhorar os pontos que a gente conhecidamente sabe que anda falhando. Eles ensinam a valorizar cada vez mais a influência da oração nos nossos processos de cura, maiormente quando estamos sob impactos emocionais muito fortes. Eu trouxe isso aqui para vocês porque a ciência também descobriu que a oração é muito eficaz no tratamento da doença, qualquer doença. Dentro, em breve, até a faculdade vai ter disciplina recomendando que a oração faça parte do tratamento terapêutico das pessoas enfermas. Já existem trabalhos comprovando a eficiência da oração. Naturalmente, haverão aqueles que não responderão bem, daí por falta de merecimento. Olha o que diz aqui a pesquisa da neurociência. A oração e a meditação ativam regiões do cérebro associadas à atenção, regulação emocional e empatia. Durante esses momentos de introspecção, é comum observar uma redução na atividade da amígdala, estrutura cerebral ligada a respostas de estresse e ansiedade. Esse efeito calmante tem uma explicação bioquímica. A prática regular da oração e da meditação pode ajudar a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e a estimular a liberação de neurotransmissores, endorfinas, dopamina, serotonina, que promovem sensação de bem-estar e tranquilidade. O resultado é uma percepção menor de ansiedade e um humor mais estável. A gente vai ficar um pouquinho mais simpático àqueles que vivem ao nosso redor. Deixa eu voltar um pouquinho com a história da colônia espiritual. Estou indo muito devagar. O que a gente conhece, o que normalmente se conhece a respeito da colônia espiritual é isso. Lugar onde os espíritos, depois que desencarnam, aguardam novas encarnações, vão para essas colônias e ficam lá trabalhando e estudando. São cidades espirituais que servem de morada para o espírito com algum grau de evolução, ou seja, praticaram relativamente o lema moral: faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem.
E é uma cidade. Apresenta pátio, jardim, casa, hospitais, biblioteca. Enfim, é como se a gente vivesse a realidade física. Tal conceito foi amplamente abordado na série denominada A Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelo espírito de André Luiz, através do médium Chico Xavier, e iniciada pelo livro Nosso Lar. Essa é a colônia espiritual que eu queria. Eu sou um paulista perdido no Paraná, né? E acho Curitiba uma cidade maravilhosa. Se não fosse esse clima frio para valer. Mas daqui uns dias eu vou ficar melhor em Curitiba. Vai esquentar um pouquinho, né? Mas será que a colônia espiritual realmente é tudo isso? Lá, repetindo. Agora preste atenção nisso. Embora o tema seja popular no meio espírita brasileiro, existe uma distinção entre o que consta na codificação básica da Allan Kardec e o que foi revelado por obras psicografadas posteriormente. Kardec não utilizou o termo colônias espirituais e focou nos princípios gerais da alma. Questão 234. Cita mundos transitórios como estações de repouso, e não uma bela Curitiba. E o céu e o inferno? Título de um livro da Codificação Espírita. Céu e inferno são estados de consciência morais e internos, e não locais geográficos definidos. Cada um produz, constrói, elabora o seu próprio céu e o seu próprio inferno. Basta escolher no qual deles quer ficar. Nós estamos terminando, vamos voltar para a Terra de novo, fases do processo reencarnatório. De acordo com Evelyn Freire de Carvalho, livro A Imortalidade da Alma, o processo reencarnatório tem 4 fases. Planejamento do reencarnatório sob orientação de espíritos superiores, definidos os principais marcos da nova existência. A família em que vai nascer, provas e desafios, missões a cumprir e até as tendências profissionais ou vocacionais. Contato fluídico com os pais antes mesmo da concepção. O espírito se aproxima dos futuros pais, influenciando o desejo de gerar o filho, estabelecendo laços vibratórios. Por isso, não ao aborto. Ligação do espírito à matéria. O perispírito se conecta ao óvulo e ao espermatozoide, assegurando o corpo físico se forme em harmonia com o plano reencarnatório. Daí a ideia de que alguns corpos não tão harmônicos como a gente conhece. Quarto, a formação do feto, desde a fecundação até o nascimento, o espírito se adaptando gradualmente à vida física, assimilando energias, impressões e experiências que moldarão a personalidade e a consciência. O tempo entre encarnações não é um conhecimento que a gente tem acesso atualmente. Para alguns estudiosos, esse intervalo tem relação com o comprometimento do espírito. Os menos evoluídos têm que voltar mais rápido. Então, se quiser descansar bastante lá do outro lado, trabalha bastante aqui para poder ficar um tempinho a mais lá.
Os mais endividados ou menos evoluídos teriam menor tempo de permanência no plano espiritual. Mas vamos continuar a nossa jornada, né? No bem. A imortalidade a gente já sabe que conquistou. Agora precisa trabalhar para conquistar a perfeição. Então vamos começar de novo, né? Para as mulheres, a medicina de novo, ou a ciência. Resultados indicam que ao longo da gravidez, algumas células maternas conseguem atravessar a placenta e se estabelecer no cérebro do filho ou do feto. A descoberta amplia já resultados anteriores de pesquisas que demonstram que mulheres podem manter células dos filhos no seu organismo anos depois da gravidez. Haja amor de mãe. Os espíritos, por enquanto, não têm condições de mais ampla abordagem do mundo espiritual. O cérebro do médium não está preparado para informar ou receber mais informação. Ama, pois, a tua alma, mas cuida do teu corpo, instrumento da alma. Negligenciar a saúde e as forças do corpo é faltar com o dever que temos para com Deus. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Eu teria um videozinho para aplicar para vocês, mas, infelizmente, o som não está funcionando. Eu vou ficar devendo, mas não sem dizer muito obrigado a todos e tenham todos um bom final de noite.